Pois muito bem, vamos falar do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Que livro! Já faz muito tempo que eu sei desse livro, mas eu não queria ler ele de jeito nenhum, porque eu sabia que eu ia sofrer muito. É um livro muito dolorido. É sobre o maior hospício brasileiro, que foi o Hospital Colônia de Barbacena. Só que agora, fazendo a pós-graduação em hipnose clínica, uma das disciplinas trata da história da psiquiatria no Brasil e não tem como não passar pelo Hospício de Barbacena e não tem como não passar pelo livro de Daniela. Então, um dos trabalhos da disciplina foi opinar sobre um resumo que alguém fez sobre o livro dela. Eu falei, então vou ler, tô evitando ler para não sofrer, já que eu vou ter que fazer trabalho sobre o trem, vamos embora. Gente, bom, a narrativa da Daniela é fácil, é muito fácil, ela escreve de uma forma muito fácil, que flui, mas o conteúdo não desce, né? É aquele livro que você tem que ler com pausa, porque você vai chorar, você vai sofrer, você vai se horrorizar. Aí você tem que parar, se recompor e começar de novo. Eu não é o tipo de livro que eu consigo ler rápido. E Daniela é uma jornalista. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei, então vamos pesquisar sobre a Daniela. Que profissional, gente. Ela é de Juiz de Fora, trabalha no jornal Tribuna de Minas, de Juiz de Fora. Numa das entrevistas que ela deu, inclusive, o entrevistador falou, Daniela, como que você não está num grande jornal, numa grande mídia? Ela fala, gente, porque é possível fazer um bom trabalho num jornal pequeno, num jornal regional. Eu estou no regional, num jornal pequeno, estou feliz e meu trabalho está indo para o Brasil inteiro e para o mundo. Então, assim, esse tapa de realidade, ela dá, inclusive, nas obras dela. E que tapa de realidade, puta que pariu. O Holocausto brasileiro, quando ela coloca esse termo holocausto, não é metáfora. Os manicômios brasileiros, os grandes manicômios, Juqueri, Barbacena, eram campos de concentração. Eram campos de concentração. Eu não sei se vocês conhecem, Barbacena é geladíssima. Os internos dormiam nus. Isso é o mínimo que fizeram com esse povo. E numa das reportagens a Daniela fala, né? Não tem que ficar procurando culpado. Culpado somos todos nós. Culpado é a família que não ia visitar. Culpado é quem sabia o que acontecia e não denunciava. Culpado é quem ouviu uma denúncia e não fez nada, porque houve 2 momentos de denúncia antes do hospício fechar. Ele não fechou as portas, né? Mas antes das coisas mudarem lá dentro. É um livro, como eu falei, difícil de ser lido, mas não façam como eu, de evitar ler. Existem acontecimentos na história do Brasil que, ainda que doloridos, a gente tem que tomar ciência em detalhes. É a nossa história. Tanto que eu vou ler tudo da Daniela, porque ela também tem o livro Cova 312. Nossa Senhora, é sobre um preso político que foi assassinado. Bom, e também Todo Dia a Mesma Noite, sobre a Boate Kiss. Imagina. E ela tem Os Dois Mundos de Isabel, esse eu não vou ler, não. Porque é sobre a dona Isabel, que foi uma pessoa muito proeminente na esfera espírita de Juiz de Fora, e é um tema que realmente não me interessa. Mas tenho certeza que, para quem gosta, vai ser um livrão, porque
A forma como essa menina escreve, o realismo das palavras dela é assim fantástico. E fuçem no YouTube todas as entrevistas dela. Vocês vão ver assim que profissional fantástica, que ideias que essa mulher tem, sabe? Que conclusões que ela tem. E leiam o livro. O Brasil possuiu 5 campos de concentração, um deles em Barbacena, outro em Juqueri. Houve um campo de concentração na época da Segunda Guerra também, se não me engano, no Ceará. E a gente não deve fechar os olhos para isso com a desculpa de não quero sofrer. Não quero sofrer. Temos que tomar consciência de que pessoas eram tratadas pior do que animais, que pessoas comiam rato num local onde recebia muita verba para comida, que as pessoas eram tratadas com muita crueldade em vida, e isso não parava mesmo depois da morte, quando os corpos eram vendidos e quando não havia mais mercado, que eram dissolvidos em ácido para vender os ossos. Abusos sexuais, fome, frio, doença, tristeza, abandono. Nossa, é um livro muito dolorido de se ler. Algumas pessoas ainda estão vivas, sobreviveram a tudo isso. Inclusive, alguns levados para lá, criança ainda, vivem aqui em Belo Horizonte hoje, numa casa terapêutica, porque com a luta manicomial, os manicômios foram substituídos por casas terapêuticas, então aqueles que obtiveram certa autonomia, que conseguiram alcançar certa autonomia, foram para essas casas terapêuticas, claro, com a supervisão, né, de profissionais. E nos remete ao fato de que todo dia a gente escuta, né, que a saúde mental do brasileiro não vai bem, e as coisas não melhoram. Melhoram no sentido de que a gente não tem mais campo de concentração, que as pessoas hoje, mesmo encarceradas, porque continuam encarceradas, hospitais psiquiátricos hoje não passam de encarceramento, mas não com a crueldade do que era em Barbacena e em Juqueri. Mas a gente precisa acordar para o fato de que, por exemplo, o SUS gaba aí do Sersan não tem um psicólogo. E o psiquiatra que tem não dá conta. E se você não for louco de jogar pedra para eles te mandarem pro Sersan, se você fosse uma Adriana da vida só meio lelé da cuca, você não consegue uma consulta psiquiátrica pelo SUS. Cliente que me procura na hipnoterapia, pois é, eu tô indo no clínico geral e ele tá me receitando fluoxetina. Puta que pariu. Porque não consegue consulta psiquiátrica. E aí pegam as pessoas, os doentes mentais um pouco mais graves e vai tratar no Sersan. Não tem atividade laborativa. Enfim. Acabaram os campos de concentração brasileiros, mas não se resolveu o problema da saúde mental no Brasil. E está longe de ser resolvido, muito longe de ser resolvido. Então, isso de repente também nos faz acordar que nós temos que nos preocupar com a nossa saúde mental. Porque amanhã, se você surtar, meu bem, reza para você não ser trancado numa ala psiquiátrica e muito menos precisar de um Sersan, que apesar de todo o esforço dos funcionários, não tem resolvido nada com coisa nenhuma. Então, cuide da sua saúde mental. Bom, o livro da Daniela pega
pacientes que foram fotografados. O manicômio, ele foi inaugurado, se não me engano, em 1903. E em 61 foi a primeira reportagem de denúncia, que não deu em nada. Ela pega essas pessoas que foram fotografadas e quis saber o que aconteceu com essas pessoas. E ali ela vai puxando histórias e ela vai amarrando acontecimentos. E nossa, mãe, é de arrepiar. É de arrepiar. Leiam. Leiam para saber um pouco mais da história do nosso país, para saber um pouco mais da saúde mental da nossa sociedade e para saber o quanto nós somos cruéis e o quanto nós não podemos deixar que a coisa se repita. Leitura recomendada, então, Holocausto Brasileiro, da Daniela